Está no ar o ODScast, sua dose de inspiração para negócios e soluções sustentáveis alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Olá, todo mundo que nos assiste e nos ouve aqui no nosso ODScast. Eu sou Fernando Assante, coordenador adjunto de comunicação do Movimento ODS Santa Catarina. Prazer estar aqui com vocês e hoje com a felicidade de receber aqui a Silvana Agostini, que representa a Unicred. Ela que é diretora de Risco e Compliance da cooperativa, e a gente está feliz de ter a Silvana aqui com a gente para compartilhar um pouco desse case, né, de uma organização que já tem o cooperativismo como filosofia, né, atua no cooperativismo, então já tem esse interesse pela comunidade, esse olhar para a sociedade no seu core aí de atuação, né, Silvana? Então, eu estou muito feliz de ter você aqui. A gente vai bater um papo aqui sobre ODS, sobre responsabilidade social, sobre esse interesse pela comunidade, mas antes de tudo eu queria que você se apresentasse aqui para a nossa audiência, né, falasse um pouquinho do teu trabalho aí e apresentasse a Unicred para a gente. Oi, Fernando, prazer estar aqui falar sobre esse tema que a gente gosta tanto de falar sobre esse tema, né? Então, meu nome é Silvana, eu atuo no cooperativismo de crédito há 28 anos, né? Então, já há muito tempo que eu atuo no cooperativismo, pensando sempre nos princípios do cooperativismo, então é uma agenda que a gente sempre gostou muito, né? A Unicred, ela aqui em Santa Catarina, a Central Conexão e as nossas filiadas, ela tem 30 anos de atuação, né? Então, surgimos lá em 94, onde a gente começou a atuar no estado todo, com base no cooperativismo de crédito, e aí a gente vem construindo a nossa história de cooperativismo de crédito, e hoje nós contamos hoje com 7 cooperativas filiadas, que atendem 6 cooperativas aqui no estado de Santa Catarina e uma cooperativa no Mato Grosso, né? E nós atendemos, temos 118 agências, e aí que vai desde toda Santa Catarina e também vai para o norte, nordeste, temos em Belém, Manaus, Salvador, então sempre buscando a questão do cooperativismo, e o ODS, como você falou, vem fechar realmente com a nossa agenda. Silvana, muito legal, né? Acho que falar de uma organização, né, a partir de uma organização que já tem esse olhar para a causa social, né, e para o impacto social, é muito bacana. Acho que quem vai nos ouvir aqui vai poder aprender um pouquinho mais sobre o cooperativismo e essa relação, né, do cooperativismo com o desenvolvimento das suas comunidades. E quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de um tema bastante amplo, que envolve uma série de desafios, uma série de possibilidades de atuação. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente começar a situar aqui a nossa audiência, em como é que a Unicred trabalha esse olhar para o desenvolvimento sustentável, né? Quais são os indicadores que vocês avaliam, quais são as ações prioritárias de vocês quando vocês pensam nesse interesse pela comunidade e no papel social que a Unicred tem nas suas comunidades? Assim como a gente falou, isso é bem parte já dos nossos princípios, né? Mas uma agenda que veio muito forte no cooperativismo de crédito, até com base no tripé do ISG, né? Então, o tema social, ele vem também muito forte, assim também como todos os outros assuntos relacionados lá com a questão dos ODS, né? Então, hoje, internamente, quando a gente fala de sistema Unicred, de uma instituição financeira, desde linhas de crédito que fomentem realmente a parte do desenvolvimento sustentável, a questão da diversidade dentro das nossas cooperativas, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, a questão social, então, assim, as ações sociais que são feitas na comunidade, né, até por sermos cooperativismo, uma das nossas grandes bandeiras e linhas de divulgação do cooperativismo é que a gente procura sempre atuar em todas as comunidades onde nós estamos, né, então, isso é realmente um grande diferencial do cooperativismo, de todos os sistemas do cooperativismo, mas é uma forma que a gente tem de atuar muito nas localidades onde nós estamos, né. Então, aí a forma de sustentabilidade, de uma maneira geral, não só na questão da ação social, mas em todas as suas outras esferas, na parte das linhas de crédito, na parte de também, assim, principalmente a questão da diversidade dentro das nossas organizações, para que a gente possa estar buscando cada vez mais lá cada um daqueles pontos lá dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
A gente às vezes não racionaliza isso, né, na sociedade de maneira geral, o quanto as instituições de fomento a crédito podem ser um setor de desenvolvimento, né? Quando elas disponibilizam recursos, possibilidades de financiamento para as pessoas conseguirem sua moradia, para as pessoas conseguirem desenvolvimento econômico, né, gerar emprego e renda. Então, esse papel de fomento, né, a partir do investimento, né, da injeção de recursos no mercado, é uma forma da gente conseguir avançar a sociedade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E nem sempre a gente faz essa relação, né? E eu acho que essa questão, né, do cooperativismo, de ter esse olhar para a comunidade e de ter acesso, né, com outras taxas de juros, outras possibilidades de financiamento, tudo isso já causa um impacto social importante na própria atividade, né, das cooperativas. E aí eu já aproveito essa conversa aqui para te perguntar, você falou aqui sobre diversidade e inclusão, sobre interesse pela comunidade, tudo isso está atrelado, claro, né, aos ODS, à Agenda 2030. Mas eu queria entender, Silvana, que você contasse aqui para a gente, como é que é esse processo interno de vocês em relação ao alinhamento dessas ações, né, com, de fato, a Agenda 2030? Vocês já conseguem ter esse nível de detalhamento, de alinhar esse tipo de atividades aqui a esses ODS, relatar isso de maneira clara? Como é que está isso para vocês? Já, a gente, dentro do nosso planejamento estratégico, a gente já selecionamos alguns ODS que a gente vai trabalhar mais, até porque a gente sabe, por isso até que a gente tem a questão da parceria com o próprio movimento ODS, que a gente quer atuar em todos os ODS, mas assim, no dia a dia não tem como a gente conseguir atuar, porque acaba muitas vezes perdendo foco e não tendo a fortaleza, né? Então, dentro do nosso planejamento estratégico, e aí o que é legal de juntar o ODS com o próprio tema ESG, né, que isso é muito importante, porque o tema ESG, ele vem forte das instituições financeiras, porque realmente busca a questão da sustentabilidade ao longo do tempo, né. Então, a gente selecionou, dentro do nosso planejamento estratégico, nós selecionamos 7 ODS, né, e esses 7 ODS é onde a gente tenta direcionar todo o nosso planejamento estratégico, a gente tenta em todas as nossas ações encaixar em cada um desses ODS, desde a questão de treinamentos, agendas de governança com as equipes, divulgando isso, né, até porque quando a gente começa a falar dos ODS, não é uma agenda 100% que todas as pessoas sabem, né, então isso é importante que a gente divulgue, que a gente fale sobre isso, para que cada uma das pessoas entenda que pequenas ações podem lá na frente realmente mexer o ponteiro, né? Então, a gente fica falando sobre isso, né? Dos nossos ODS aqui, os 7 que a gente tem o foco é no 3, o saúde e bem-estar, até por sermos uma instituição financeira onde a gente tem um foco muito grande em atender o público da área da saúde, né? Então, assim como você falou ali antes, né? Então, toda a parte de financiamento, de equipamentos, até de hospitais, a Unicred tem um grande histórico com isso, assim, para que a gente possa atender esses profissionais, o médico, o empreendedor, para que realmente a gente consiga trazer o atendimento e fornecendo um crédito que tenha uma taxa mais atrativa e que realmente a gente consiga trazer isso até para o empreendedor e de contrapartida chegando isso para a pessoa lá na ponta, né? Então, educação e qualidade, o 4, também nós temos uma veia muito forte na educação financeira, né? Então isso é um dos nossos core, né? Então toda vez que a gente fala do que a gente quer ser mais forte na hora que a gente fala tanto na parte social, é a parte da educação financeira, que nós entendemos que nós temos uma responsabilidade muito grande com isso, né? O 7, energia limpa e acessível, justamente também não só nas nossas unidades, mas também principalmente em fornecer crédito para que a gente possa estar buscando cada vez mais isso, né? Trabalho decente, o 8, trabalho decente, crescimento econômico. Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com as nossas equipes. Hoje, o sistema Unicred, em Santa Catarina, nós temos 1.000 colaboradores, e no sistema todo, Unicred, passam de 4.000 colaboradores. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com essa agenda, né? O 9, indústria, inovação e infraestrutura, também buscando sempre a questão da inovação, buscando sempre que a gente tenha cada vez mais que todos os desenvolvimentos estejam sendo pensados realmente numa agenda sustentável a longo prazo. 16, paz, justiça e instituições eficazes, né?
tem tudo a ver conosco também, principalmente a parceria que a gente pode fazer com as instituições para que a gente consiga buscar cada vez mais isso, e o 17, que é parcerias e meios de implementação também nessa linha de realmente a gente tentar cada vez mais, que é um dos nossos princípios que nós temos no cooperativismo, que é o de intercooperação, que também fala muito disso para que a gente possa estar buscando cada vez mais essa agenda para 2030, né? Então, de uma maneira aí resumida, são esses os ODS que a gente busca atuar de forma bem estruturada dentro do nosso planejamento. Muito bacana, Silvana, muito bom saber. Acho que dá essa dimensão para quem está nos ouvindo, né, e ainda não consegue fazer esse tipo de alinhamento, né, dessa importância de ter lá no planejamento estratégico, definir ações prioritárias, né, quais são os caminhos possíveis, acabar com essa ideia de que precisa ter ação em todos os objetivos, né, isso não é necessário. Se você consegue contribuir com um deles, né, você já está fazendo a sua parte para que a gente consiga avançar. E aí eu queria te ouvir muito, você acabou, né, chegando no ODS 17 de parcerias, e a Unicred já está, né, no segundo ano aí de parceria com o movimento ODS Santa Catarina, e a gente queria muito ouvir de vocês qual é a importância dessa parceria, né? Por que vocês estão junto com o movimento ODS? O que a gente ganha em conjunto, né? Que valor vocês encontram nesse movimento? Como é que a gente consegue colaborar com a Unicred? Fernando, foi bem interessante, porque dos nossos desafios, quando a gente começou a trazer mais os ODS para nossas pautas de governanças e equipes, né, a nossa preocupação era assim, como que a gente vai conseguir fazer a diferença e como que a gente vai conseguir atuar no número maior de ODS, né? E realmente a gente começa a ver assim, é muito difícil, principalmente porque tem ODS que a gente não consegue ter um impacto ali direto, né? E aí a gente começou a pesquisar, e aí surgiu a questão do movimento ODS, que a gente viu que em Santa Catarina é muito estruturado, né? Então, assim, é uma organização assim, extremamente organizada, as pessoas que estão envolvidas, assim, vê que são realmente pessoas muito engajadas, né? Então, essa acabou sendo a nossa escolha, né? Diz, pô, se a gente conseguir estar junto com o movimento ODS, bem na linha ali do ODS 17, né? A gente consegue trazer isso de uma forma, atuar e mais ODS, né? De uma parte que, por exemplo, assim, a gente consegue, através da parceria financeira, a gente consegue ajudar para que se consiga ter esses movimentos, mas, ao mesmo tempo, o movimento que as pessoas do movimento, que se causa dentro do movimento, a gente consegue engajar muitas pessoas dentro das cooperativas, né? Então a gente consegue, ao mesmo tempo, toda vez que a gente faz um evento, a gente coloca lá os selos do ODS, a gente coloca a indicação do movimento ODS, e isso vai fazendo uma corrente do bem, assim, é uma corrente que acaba sendo bem interessante, porque muitas vezes a gente vai muito para as cooperativas, nas cidades das cooperativas, né? E vem lá alguém e pergunta, Silvano, o movimento ODS, eu vi o selo tal. Então, assim, acaba se multiplicando com o movimento, de novo, que a gente, no primeiro momento, a gente pode achar que não é tão significativo, mas é realmente significativo, porque daí você começa a falar mais sobre isso e as pessoas vão se engajando realmente nesse tema, né? Então, é bem interessante, a parceria está bem interessante mesmo. Já é o segundo ano e estamos bem felizes com ela. Que bom, Silvana, a gente fica feliz, de fato, né, sem falsa modéstia aqui, fazendo parte da coordenação, né, o movimento ODS Santa Catarina é o mais estruturado do Brasil, né, a gente tem um histórico de atuações muito, muito importante nesse trabalho de difusão dos ODS, né, e de acesso às pessoas, né, e a gente fica muito feliz quando os nossos parceiros conseguem encontrar esses caminhos, né, de a partir dessa união, conseguir fazer com que mais gente tenha acesso a essa agenda. E aí, nessa conversa, eu queria te perguntar também, que eu acho que faz sentido para quem está nos ouvindo aqui, o papel das lideranças dentro da Unicred, né? Porque você é diretora de uma área, né? Existem outras diretorias de outras áreas, existe certamente um conselho fiscal, enfim, né? As organizações têm uma série de estruturas de governança, né? E isso só se torna efetivo, a gente só consegue, de fato, implementar ações que vão em direção às metas dos objetivos, quando a gente tem as lideranças sensibilizadas, né? Claro que você já falou que está no planejamento estratégico, né? Fica claro de que vocês têm esse engajamento. Mas eu queria muito te ouvir sobre isso, assim, qual é esse papel que você enxerga dessas lideranças e como é que isso acontece aí dentro, né? Qual é a apropriação das outras diretorias, de toda a governança da cooperativa em relação aos objetivos?
É bem isso mesmo, Fernando. Eu acho que se não tiver no board realmente assim das instituições, fica muito difícil para que a gente consiga dar um significado forte para isso, né? E como cooperativa, nós somos uma cooperativa central, né? Então eu estou representando a Unicred Central Conexão, e aí eu tenho mais 7 cooperativas filiadas, que daí eu tenho também 7 diretorias e 7 conselhos. E aí que é um movimento interessante, né? Porque a gente começa a trazer essa agenda para todas essas diretorias e para todos esses conselhos, e aí é onde a gente consegue realmente multiplicar isso e engajar. E todas as cooperativas e todas as diretorias envolvidas, então todos os executivos que estão envolvidos nisso e também os conselhos, desde o início, quando a gente começou a trazer a agenda ESG, né, a gente começou assim, na hora que você traz a agenda ESG, e aí você tem o ambiental, o social e o governança, né, como instituição financeira, nós temos o governança muito forte, né, então a gente tem muita legislação para cumprir, né. Na hora que vai para o econômico e o social, apesar do social a gente já ter um certo engajamento pelo fato de sermos cooperativistas, né, mas engajar tudo isso na questão de linkar com o movimento DS, linkar com a Agenda 2030, né, isso foi muito tranquilo, assim, nas agendas, de a gente trazer isso e colocar dentro do planejamento estratégico, né, porque realmente era isso que a gente queria, porque como nós somos uma instituição financeira, não somos uma grande instituição financeira, né, somos do cooperativismo, então a gente precisa ter muita credibilidade, né, então a credibilidade é o que nos move, o que faz realmente a gente crescer. Então, para que a gente possa ter o crescimento, a gente precisa ter questão de sustentabilidade, a gente precisa estar preocupado com isso. Então, acabou uma coisa linkando com a outra e a gente consegue isso ter de uma forma muito natural nas nossas agendas, né, então tanto nos nossos conselhos, nas nossas diretorias, está sempre na pauta, tanto os nossos executivos como os presidentes também, eles participam desde questões de agendas com caráter social, ou são muito atuantes na parte da governança, assim. Mas talvez bem por essa questão nossa do cooperativismo, ela é uma agenda que se tornou natural, assim, mas é fundamental, assim, Fernando, o que a gente vê, assim, nas organizações, se não tiver realmente no core, no board ali da instituição, é mais difícil, porque como nós concedemos crédito, né, então também é importante se ter uma boa análise desse crédito, não adianta nada eu fazer uma ação social ou estar alinhado ao movimento ODS e daqui a pouco estar financiando algum cooperado que esteja, sei lá, desmatando ou poluindo rios, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso muito na cultura da Unicred, que é importante que a gente esteja realmente preocupado com a sustentabilidade, que a gente consiga trazer a credibilidade sempre mais forte, para que a gente consiga trazer o cooperativismo de crédito como uma forma sólida, longeva, de a gente poder realmente utilizar os produtos financeiros e aí ainda fazer um bem, né? Ainda poder receber, não ser cobrado com tantas taxas, de poder ter o benefício para a comunidade. Então, isso tudo é uma coisa que vai aculturando e a gente consegue trazer aí no nosso dia a dia, mas muito forte no board realmente das nossas cooperativas. Muito legal, que bom saber, né, que as cooperativas estão preocupadas, né, as instituições financeiras preocupadas, inclusive com essa destinação, né, dos recursos financeiros para financiamento de atividade. Acho que isso é uma questão que o mundo está evoluindo, né, naturalmente. Como é que a gente consegue desenvolver indicadores socioambientais para financiamento, né, de ações, de maneira a equilibrar o econômico com o ambiental e com o social, né? Acho que essa discussão é muito ampla, né? Desde a exploração de petróleo até os financiamentos de pequenas ações locais, né, que é o caso das cooperativas. Isso. Enfim, acho que é muito importante que as lideranças desse movimento estejam conscientes, né, dessas agendas, dos caminhos que a gente tem tomado, para que a gente possa, de fato, seguir mais seguro para o futuro, né, Silvana? E aí, assim, eu não posso deixar de citar aqui, você falou diversas vezes nessa conversa sobre o quanto vocês têm olhado para a questão de diversidade, inclusão, né? Você é uma mulher numa posição importante de liderança, né, numa diretoria de uma cooperativa central, e vocês têm um programa, né, de mulheres cooperativistas, enfim.
Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Como é que é essa relação, né, da Unicred com esse movimento? Quais são as ações que vocês têm em relação a esse empoderamento das mulheres, né, e que resultados vocês já tiveram com isso? Enfim, se tu puder compartilhar um pouquinho. Fernanda, é sempre um tema bem interessante de se falar, principalmente quando a gente fala da diversidade, a diversidade de ideias, todos os tipos de diversidade, né, e focando bem na questão da diversidade do tema mulher, né, e aí eu até brinco que agora eu já estou na segunda diversidade, eu estou 50 mais, né, então eu já estou indo para o segundo mulher com 50 mais, né, mas é muito importante que a gente fortaleça isso e que a gente trate esse tema. Dentro do sistema financeiro, o sistema financeiro ainda é muito masculino, né, de uma maneira geral. Quando a gente fala no cooperativismo, mais ainda, né, principalmente quando a gente fala em cargos de conselhos, de presidentes. Então, a participação da mulher, ela já começa a ser mais atuante, mas ainda é pequena, né. E aí, a gente percebeu isso já há bastante tempo, né, mas é sempre um desafio, é até um tema para se trazer isso, porque normalmente esse tema é decidido por conselhos onde a sua maioria são homens, e aí fica mais difícil muitas vezes para a gente poder trazer até esse tema. Mas o sistema Unicred, a gente já percebeu isso já ali quando a gente começou o planejamento estratégico, penúltimo planejamento estratégico, a gente começou a trazer bastante esse desafio de a gente poder trazer essa questão de mulheres mais para conselho e mais para cargos de diretoria também. Então, na parte de diretoria, que a gente fala muito da equipe interna, dos nossos colaboradores, hoje a gente já está avançando bem nisso, e principalmente as nossas lideranças, né, a maioria já são mulheres dentro do sistema Unicred, então a gente já consegue trazer uma liderança, uma participação maior das mulheres dentro do cooperativismo como colaboradores. Temos ainda o desafio da alta gestão, mas estamos preparando a geração. Mas o nosso desafio era trazer as cooperadas, né, para que realmente pudessem participar dos conselhos. E aí a gente, lá em 2022, na Unicred Vale, que é a Unicred que fica em Blumenau, uma das nossas cooperativas filiadas, a gente lançou o programa Mulheres Cooperativistas, que era com esse objetivo de a gente trazer mulheres para dentro do debate da Unicred, para que a gente pudesse falar sobre o cooperativismo, falar sobre o sistema financeiro, mas de uma forma que a gente conseguisse estimular elas a participarem mais ativamente da gestão da cooperativa, né? E já no primeiro, na primeira edição, a gente já conseguiu ter uma participação bem interessante de cooperadas. E aí a gente veio aumentando o número de cooperadas. Agora, nesse ano, a gente está lançando esse programa já de uma forma sistêmica, né? E a gente quer realmente fomentar cada vez mais isso para que a gente possa trazer mulheres cooperadas para que depois possam estar se candidatando para esses cargos de conselho, de presidentes, para trazer realmente a diversidade para dentro dos nossos conselhos, né? Então, estamos nesse desafio aí, mas com excelentes resultados já com a participação de mulheres cooperativistas. Que legal, Silvana, super importante mesmo. De fato, né, eu não tinha pensado nesse ambiente financeiro, né, como ele ainda é bastante masculino, né. E aí deixa eu te perguntar outra coisa, assim, primeiro que a nossa conversa aqui tá boa, passa rápido, né, a gente já tá quase chegando no final aí da nossa conversa. Por isso que eu quero começar a falar de futuro, assim, né? Quais são os olhares que a Unicred tem para os próximos anos, né? Vocês têm ambições, vocês têm metas claras aí de, por exemplo, né, mulheres na liderança, financiamentos socioambientais que tenham essa linha de atuação. Como é que é esse olhar para os próximos anos aí dentro do planejamento de vocês, pensando, né, em fortalecer essas ações de ESG e ter o desenvolvimento sustentável no core? Temos algumas ambições, né? Temos alguns objetivos já desenhados já no nosso planejamento estratégico, já com muitas ações voltadas, assim. Vou destacar algumas, assim, para que a gente possa realmente estar deixando até registrado isso, né? A gente tem, como falei, a gente tem 118 agências hoje na nossa central Conexão. A gente tem um objetivo muito forte de que pelo menos 80% dessas nossas agências, e entre 80% e 90% das nossas agências, elas se tornem autossustentáveis na parte da energia, né? Então, a gente está buscando cada vez mais a construção de usina de
de fazendas de energia para que a gente possa trazer isso de uma forma cada vez mais sustentável para as nossas agências. A gente acredita muito na parte da educação financeira, né? Então, hoje, o nosso core realmente dentro da parte social é falar sobre educação financeira, é falar sobre a formação, e aí, esse é um dos nossos objetivos, tanto na educação financeira, como também na formação de lideranças mulheres, né? Para que a gente consiga, aí, nos próximos anos, estar ampliando realmente a participação das mulheres em cargos de diretoria, em cargos de conselho, né? Então, já estamos até aproveitando algumas aberturas da própria legislação de Banco Central, que começa a nos possibilitar que a gente tenha conselheiros independentes, para que a gente tente buscar também a participação de uma diversidade focada nisso, né? Também temos uma preocupação muito grande, como a gente eu falei antes, assim, a questão da credibilidade, né? Então, hoje, a gente tem um programa, o PDGC, é um programa de desenvolvimento de governança corporativa, que a gente faz em parceria com o Sescope, né? Então, a gente que trata, e ali dentro trata todos os temas relacionados a social e governança. Então, a gente quer que todas as nossas cooperativas tenham esse selo, né, para que a gente possa ter um selo de gestão com sustentabilidade, né, para trazer credibilidade e que esteja engajado em todos os temas do ISG, e também para que a gente possa ter ali dentro, tem aqueles temas do ODS, como eu te falei, né? Então, de uma maneira geral, assim, são esses os nossos objetivos, assim, vamos dizer assim, de curto prazo, realmente, assim, para que a gente possa estar focando na Agenda 2030, mas podendo materializar através de indicadores dentro da nossa instituição. Porque se a gente não conseguir medir, fica muito difícil de a gente poder mostrar de como a gente quer evoluir, né? Então, a gente acredita que a gente precisa ir medindo e evoluindo, para que a gente possa estar engajando cada vez mais as pessoas realmente que engajadas no movimento cooperativista e engajada também na agenda dos ODS. Silvana, acho que você trouxe pontos que podem inspirar muito, né, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, porque é isso, né? Se você não tiver ações estruturadas, planejadas, e que você consiga demonstrar como é que você vai avançar, passa a ser só uma agenda para inglês ver, né? Então, a gente precisa, de fato, se comprometer com essas metas, né? E ter uma forma de demonstrar isso para a sociedade como uma boa prática, mas também como uma consciência da nossa responsabilidade, né? Enquanto seres deste planeta aqui, de alguma maneira contribuir com o desenvolvimento dele para que a gente possa viver num ambiente melhor, né? Então, eu queria já começar te agradecendo demais aqui por ter compartilhado um pouco dessas experiências da Unicred, né? Acho que a gente consegue, a partir dessas conversas aqui informais, simples, demonstrar para as pessoas que nos assistem, nos ouvem, que há caminhos possíveis, viáveis, né? E que se a gente conseguir sensibilizar as lideranças e pensar sobre esse tema e correlacionar isso com o nosso negócio, né? Então, como é que a gente consegue fazer com que essas ações sejam boas para o mundo e retroalimentem essa atividade, né? Para que a gente possa gerar recursos financeiros que façam investimentos que sejam melhores para o mundo, né? Então, a gente consegue fazer essa roda girar. Por isso, a importância da gente ter esse link com o fator econômico, né? E novamente, né? Vocês, como instituição financeira que financiam o desenvolvimento, né? Ter esse olhar para o investimento responsável, né? Quando coloca dinheiro na ponta é bastante importante. Isso, inclusive, o Banco Central tem indicado, né, indicadores socioambientais para análise de crédito. Acho que é uma questão que a gente vai normalmente evoluir. Que bom que vocês estão preocupados com essa questão da inclusão, né? Eu até estava recentemente lendo uma pesquisa do PNUD sobre as mulheres, né, sobre a relação das pessoas com as mulheres de maneira geral no mundo, e ainda há, assim, a maioria das pessoas no mundo ainda entendem que os executivos homens são os melhores, que as mulheres não têm o mesmo nível de competência para determinadas funções, né? Então, a gente, às vezes, na nossa bolha, a gente acha que esses temas estão superados, né? Que as pessoas que isso já é passado, e não é, né? A gente precisa, de fato, ter políticas afirmativas e ter as empresas comprometidas com essas ações para que a gente consiga avançar. Não à toa, estamos atrasados na agenda,
E nosso papel aqui, né, enquanto indutores, né, dos ODS, é a gente ter essas boas práticas para inspirar outras organizações, outras empresas, outras entidades sociais a também se engajarem, entenderem a importância da gente estar todo mundo junto. Bem, então eu queria te agradecer demais e pedir que, por fim, né, você destacasse se tem alguma coisa que você acha importante nesse trabalho da Unicred, que você acha que ainda pode somar nessa inspiração para quem nos ouve, né? E também que você possa aí fazer suas palavras finais para a gente encerrar. Oi, Fernando, mas você fez um fechamento fantástico, acho que é exatamente isso. Muitas vezes a gente acha que tem algumas agendas que já foram superadas e elas não foram, a gente precisa ter uma posição afirmativa sobre isso, né? Parabenizar, assim, sobre o movimento ODS, como tu falou, assim, é muito bem organizado e isso nos traz muita vontade de participar para que realmente a gente possa conduzir isso. E outra parte que você tocou bem importante, a gente tem que enxergar isso como parte do negócio, né? A gente precisa gerar negócios sustentáveis. Ninguém está querendo parar de gerar negócio, ninguém quer suspender nada, pelo contrário. A gente precisa aprender a gerar negócios sustentáveis para a longevidade. Só assim a gente vai ter um mundo sustentável, né? E poder fazer parte disso através do cooperativismo de crédito, que é onde realmente a gente tem ali a questão de gerar recursos e que a gente possa conduzir isso, traz um papel muito importante também para as instituições financeiras. Temos um grande desafio, que o sistema financeiro brasileiro não é para amador, realmente ele é bem complexo, né? Mas eu acho que estamos no caminho, e eu acho que cada um de nós, assim, que estiver depois assistindo essa live, que entenda, assim, mesmo que seja uma pequena ação, é importante cada um de nós fazer a sua parte. Com pequenas ações a gente vai conseguir movimentá-la, e que a gente consiga se contaminar pelo exemplo, assim. Então, eu acho que seria isso. Sempre muito bom conversar com vocês do movimento, né? E cada vez mais que a gente possa alinhar realmente essa parceria e estar implementando isso. Muito legal. Deixamos aí a Unicred de portas abertas também para que a gente possa sempre estar conversando sobre isso. Maravilha, a gente certamente vai fazer outros bate-papos aqui. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente durante esse bate-papo aqui sobre o case da Unicred. Dizer que em breve a gente se vê novamente em outros ODS Casts e que a gente está aqui para compartilhar essas boas práticas e, por favor, né, se vocês estão nos assistindo, nos ouvindo aí nesses players, né, que comentem, né, quais são as coisas que vocês têm feito e mandem para a gente também como é que essa conversa com a Silvana inspirou aí em implementar novas ações que a gente quer saber. Então, valeu, Silvana, até mais, até a próxima. Até mais, Fernando, abraço, até mais, tchau. Você ouviu o nosso ODS Cast. Sua dose de inspiração para negócios e soluções sustentáveis alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para mais informações, acesse sc.movimento ods.org.br.